fazer, né? O que é que o Senhor requer de ti? A gente viu a parte, Oséias 6:8, ou Miqueias 6:8, que a gente viu que o Senhor requer justiça, né? E agora nós vamos ver que Ele requer misericórdia. Então, meus irmãos, Miqueias capítulo 6, versículo 8. Olha, irmãos, deixa eu recapitular, né, o propósito aqui desse trabalho que a gente vem fazendo nas quintas-feiras. Eu quero explicar aos irmãos que esse propósito aqui da gente fazer com uma pessoa ao meu lado é para treinar vocês, viu, irmãos? É tanto para a gente aprender com o conteúdo que vocês têm aí, como também para treinar vocês. Eu estou treinando aqueles que já são experimentados, mas que estão ausentes, não é, de uma liturgia, estão ausentes de uma pregação, para que reanime-se nesse propósito, observe seu potencial, veja se realmente tem esse talento e ponha em prática, cuidando de uma igreja, não é, cuidando de um trabalho, de um ponto de pregação, coisa assim, não é, se for o chamado de Deus. E se não for, também não tem problema. Por quê? Porque a pessoa precisa falar lá fora para outros, não é? Às vezes no colégio você tem a oportunidade de falar de Cristo, e aí você trava porque você não tem esse hábito, não é, com o público e tudo. Isso daqui é um treino para cada um de nós, certo? Então eu estou treinando aqueles que já estão mais envolvidos, tipo a diretoria, não é? Pessoas que tem algum trabalho, como o irmão Oswaldo tem trabalho lá na Batista e muitas vezes leva alguma palavra. Então é para a gente ir fortalecendo esse trabalho aqui e fortalecendo os irmãos. Também é para que os irmãos sejam treinados também os demais, né? Então vai chegar uma hora que eu vou chamar a irmã Betânia, uma hora eu vou chamar a Eliane, uma hora eu vou chamar a Jamília, uma hora eu vou chamar a Pesta, né? O nosso querido irmão ali. Mas qual é o propósito? É a gente aprender a lidar com situações difíceis, porque um dia vocês podem ser confrontados, e quando vocês forem confrontados lá fora, vocês vão já estar acostumados com a situação. O rebanho de Cristo tem que estar pronto, né, para se defender e para lutar. Agora eu acho que não está saindo o áudio. Oi. Eu lembro que, assim, praticamente não só comigo, mas com praticamente todo mundo, estava no começo da fé reformada, né? Aí todo mundo se interessa em comprar livros, ler a Bíblia e tal, para obter conhecimento. Aí muitas vezes no debate tem coisa tudo. Vem mais para cá. Se a pessoa já dá um tempo, se acomoda e não estuda mais praticamente nada e acaba esquecendo um pouco das coisas. Quer dizer, um erro. Depois, com o tempo, é para justamente dar mais afiado, né? Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Tá. Pensei que não estava gravando, mas está. Então, é justamente isso. Não adianta a gente se preparar, conhecer e tudo, e na hora da gente pôr em prática, não é, o nosso trabalho, o nosso aprendizado em Cristo, a gente recuar, a gente se intimidar, a gente ficar em vergonha, calar, não é? Travar. Quem tem que travar, quem tem que calar é o inimigo, né? Aquele que está querendo afrontar a lei de Deus. A gente não, a gente tem que partir para frente, né? Partir para cima. Então, meus irmãos, vamos ver essa questão. Nós vimos que o que é que Deus requer do homem? É a pergunta do catecismo maior de Westminster. É a pergunta 91.
Qual é o dever que Deus requer do homem? Aí o senhor diria que é o que, irmão Lorival? Obedecer a sua palavra revelada. Pode dizer não. Obedecer a sua palavra revelada. Amém. É isso daí. O dever que Deus requer do homem é a obediência à sua palavra revelada. É só isso que Deus quer de nós. Que a gente tenha respeito pela palavra dele, tenha temor da palavra dele e obedeça aquilo que ele diz em sua palavra revelada. E aí nós vimos em Miqueias capítulo 6, versículo 8, o que é que Deus pede de nós. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça. Nós vimos já o que é praticar a justiça, o que é isso que Deus requer de nós. Só que ele acrescenta, ele diz, e ames a misericórdia. O que é a misericórdia, meus irmãos? O que seria a misericórdia? Pode passar ali, Carlão, para a Jamila. O ato de se compadecer do outro. Alguém concorda com isso? Com certeza. Alguém discorda? Então, eu quero que outro irmão, outra irmã, comente alguma coisa do que seria esse ato de misericórdia. É a mesma coisa que compaixão. Misericórdia é ajudar na hora certa. Quando vê alguém necessitado, se tem misericórdia daquela pessoa. Quando uma pessoa está no leito do hospital, se tem misericórdia com orações, com ajuda financeira, conforme esteja precisando. Isso é misericórdia. Bom. Mais alguém, por favor? Mais alguém para falar aí sobre o que é misericórdia? Vocês já presenciaram algum ato de misericórdia, assim, visivelmente? Ou vocês praticaram? Se não quiser dizer o que fizeram, mas pode usar também, na terceira pessoa, pode usar como se fosse outra pessoa, mas para a gente ir tendo uma afinidade maior com essa questão. Pega aí. Precisa nem citar nomes, se não quiser, fiquem à vontade para falar. Olha, eu conheço a misericórdia bem de perto, porque eu senti a misericórdia por mim. Em primeiro lugar, a misericórdia de Deus. Eu provei da misericórdia de Deus e provei da misericórdia do ser humano. Porque em minha caminhada eu encontrei seres humanos extraordinários, pessoas maravilhosas, que não só cuidaram de mim, tiveram misericórdia de mim, cuidaram de mim muito bem mesmo. E eu posso citar, sem nenhuma sombra de dúvida, o pessoal da Santa Casa em São Paulo, pessoas dotadas do Espírito Santo. Muito bem observado, irmão. Você vai para um hospital, né, e ali você presencia muitas pessoas. Tem muitos não, que vão fazer resmungando, vão fazer porque é obrigação e tudo, mas você percebe, né? Algumas pessoas diferentes, algumas pessoas que se compadecem mesmo, que olham para o doente e que sentem ali aquele sofrimento, e que muitas vezes fazem coisas até que já não era mais da competência deles, como por exemplo, tá largando, aí poderia deixar para atender o clamor de alguém ali para o próximo que está entrando, mas não, fica mais um pouco e cuida e tudo mais, né? Isso daí é um ato real de misericórdia. O senhor já presenciou, irmão Lorivaldo, alguém nesse sentido? Sim, a gente sempre, no cotidiano mesmo, irmão, um problema muito grave é a depressão. E tem muitas pessoas necessitadas de uma ajuda com misericórdia, uma palavra de conforto, aquilo que possa ajudar. Porque não é brincadeira, aquelas pessoas se isolam e ficam em uma condição
de uma doença mental terrível que pode levar até um suicídio. E uma palavra que a gente possa confortar, ajudar, explicar que aquilo não é correto, aquela situação que ele está, ele tem que buscar ajuda, porque ele está sendo independente e precisa de alguém que possa confortar com palavras de amor, de carinho, ajuda financeira, ou de qualquer maneira fazendo o bem. Ok, então a irmã Betânia ia falar também, né? Esqueceu, não foi? Tem mais algum irmão que tem em mente alguma coisa referente a atos de misericórdia? É muito importante a gente falar, até para que a gente passe a observar mais, né? Ver atos de misericórdia até com pessoas que não são assim, cristãs, evangélicas, assim. A gente vê exemplos de pessoas levando alimento a pessoas em situação de rua, até mesmo para animais, cachorros que estão abandonados em alguns lugares que passam algumas pessoas levando alguma ração para botar para aqueles cachorros que estão abandonados, gatos, alguma coisa assim. Então, isso é um ato de misericórdia. Então, é verdade, não é? Você observa, é como se Deus estivesse derramando ainda a sua compaixão, de maneira que até quem não conhece a palavra dele, muitas vezes compadece de alguém, socorre, ajuda, não é? E isso é interessante ver. Dá ali. Peraí, Altamir. Está proibido de abrir a boca sem o microfone. Toda bondade que o homem faz para com o outro é por causa da graça de Deus. Se existe ainda pessoas ajudando hoje, é por intermédio da graça, do favor, da misericórdia de Deus. Porque o ser humano por si próprio, ele só quer o mal do próximo. Agora, Deus faz isso, e isso era um beijo da graça de Deus na frente das pessoas. Eu vejo o caso de misericórdia, o maior que eu vejo na Sagrada Escritura. Primeiro, a obra de Cristo, morrer o pecador inútil. No segundo, o bom samaritano. Sim, é a história do bom samaritano. Então, eu acho que assim, Deus, assim, tem muitas pessoas que não são pessoas que estão dando a palavra de Deus, que praticam bem, porque Deus restringe de praticar o mal e faz praticar bem, né? É a graça dele, faz com que ele pratique o bem, né? Dessa forma, tudo realmente vem de Deus. É verdade. Vamos abrir aí em Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Veja que interessante aqui, porque nós olhamos muito para esse aspecto de ter misericórdia do faminto. É isso que Deus quer de nós. Ter misericórdia do doente. Deus quer que a gente tenha misericórdia. Tenha misericórdia daquele que está angustiado, porque perdeu um parente, porque está passando por alguma crise. Mas nós também devemos considerar a misericórdia no sentido da salvação das almas das pessoas. Essa é a que Jesus Cristo combateu muito. Sabe quem? Nos fariseus, nos fariseus, nos escribas, nos doutores da lei, porque eles não tinham misericórdia dos pecadores, pelo contrário, eles eram implacáveis com os pecadores, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vamos lá, Mateus capítulo 9, capítulo 9, do versículo 9. O senhor consegue ler aqui, irmão? A letra está meio pequena. Está pequena, né? Deixa eu ler. Quer ler? Lê aí, Carlos. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus
em casa na coletoria e disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Pronto, a gente vai dar continuidade. Quem era Mateus? Um pecador, cobrador de impostos. Ele era rejeitado, abominado por Israel e rejeitado também, abominado pelos romanos, porque os romanos não gostavam de quem era judeu e os judeus não gostavam de quem ajudava os romanos. Era abandonado e rejeitado dos dois lados. Ninguém tinha misericórdia desse homem. Mas veja o que Jesus faz. Jesus passa, vê ele sentado lá na coletoria e diz: segue-me, segue-me. Jesus Cristo deu uma honra grandiosa dessa a alguém que era desprezado por todos, a de ser a seu seguidor, não é a de ser discípulo dele. Veja só, e ele levantou e seguiu. Aí olha o que acontece, do versículo 10. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Por que os pecadores se sentiram tão à vontade nesse momento? Porque Jesus Cristo estava na casa de alguém e os pecadores disseram: opa, dá para entrar aqui, vamos lá. E aí encontraram um lugar ali e encheu de pecador a casa. Por quê? Vai passando aí o microfone até chegar lá. Precisa. Ô Jamile, ajuda aí Carlão, porque Carlão, o bichinho já está velhinho. A esposa de Carlão não gostou muito não do que eu falei, viu? Pode dizer. Pode ver que quando chega, ele vê que Jesus a gente chama os publicanos, eles os publicanos chegam os pecadores, né? Porque hoje é a mesma coisa, tanto pecadores publicanos como pecadores. Quando aí o pecador viu exatamente um publicano, cobrador de impostos, que é considerado pelo povo de Israel ladrão, porque cobrava imposto para Roma. E Roma desconfiava deles que ele roubava do imposto de Roma. Aí de todo jeito ele era ladrão, um cobrador de impostos nesse tempo. Aí Jesus aparece na casa, chega Jesus com esses caras. Né? Mas você nós também. E não chegou a nada aqui. É feito você mesmo disse, né? Se Jesus está ali na casa daquele que é o pior dos pecadores, opa, ali é meu lugar também. E aí aproveitaram e foram. E assim Jesus Cristo, usando sua misericórdia para com um, atraiu centenas e centenas. Né, irmão? O que é que o senhor acha disso? Eu acho maravilhoso, meu irmão, porque reconheceram que todos eram pecadores. Porque muitas pessoas se acham ofendidas e usam mais a idolatria. Hoje mesmo teve um exemplo. Eu falando com alguém, um se doeu porque quer ser justificado pelas obras. Não quer ser justificado por Cristo. Aí querendo ser justificado, achando que aquelas festas que faz, que buscam donativo, pedindo aos outros para fazer aquelas festas para aparecer diante do povo. Mas quando eu falei da idolatria, que já está condenado, aí eu disse: você crê na Bíblia? Ele disse: não, porque a Bíblia é feita por mão de homem. Eu digo: mas homem inspirado por Deus. Isso quer dizer que eu estou sentenciado ao inferno. Eu digo: você mesmo aqui está se declarando. Aí o cara saiu meio aborrecido. Não quer ser um pecador, não quer ser justificado por Cristo, mas quer ser justificado pelas obras que pratica. Isso é interessante que o irmão Lourivaldo colocou, porque muitas vezes a gente pode pensar que ter misericórdia é ser tolerante, não é passar a mão no pecado do outro, não confrontar o outro. Não, isso não é ser misericordioso, não. Isso é... Dá ali uma das coisas que entra a misericórdia de Deus,
vai ver que os discípulos agora receberam a misericórdia e agora estão entregando aquilo que a Bíblia, aquilo que você recebeu, você entrega de graça, que é o Evangelho. Pedro e João estão entrando exatamente na hora onde é a hora da oração, né? Na sinagoga. E está lá com os moleques, dá uma esmola. Aí Pedro diz: nós não temos esmola nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta. Isso é misericórdia. É você dar aquilo que você pode. Se você pode entregar uma mensagem de Cristo, se você pode dar uma oração, se você pode fazer algo por aquela pessoa, ofereça. Se aquela pessoa não souber o valor que aquilo tem, aí é outra história, mas você está sendo misericordioso. Inclusive, né, alertando a pessoa: olha, o caminho não é esse caminho leva à destruição, você vai perecer no inferno, mas Cristo é a solução. Ele pode salvar qualquer pecador, como eu sou pecador, todos somos pecadores, mas Ele é mais poderoso que o nosso pecado. Então, você confronta aquela pessoa, você está sendo misericordioso. Agora, quando é com arrogância, para pisar, para humilhar, aí já não, né? Aí já é outra história. Mas, por exemplo, aqui mesmo o texto está dizendo isso, né? Dizendo que eram pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Então, muitos publicanos e pecadores. Então, a Bíblia está deixando claro para eles: olha, vocês que estão sentando aqui são pecadores, né? Só que, o versículo 11... aí chegam os santarrões, aqueles que não têm misericórdia, né? Os implacáveis, os bonzãos. Aí ele diz: ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, são descarados, né? Veja, aqui a importância da gente estar preparado para dar resposta àqueles que pedem razão da nossa fé. Veja como é importante isso, porque eles viram os pecadores sentando à mesa com Jesus e foram perguntar a quem? Foram confrontar quem? Os discípulos. Não tiveram coragem de ir diretamente a Jesus Cristo, foram fazer pressão nos discípulos. Por quê? Come o vosso mestre com os publicanos e pecadores. O que foi que os discípulos responderam em defesa da verdade e em defesa de Cristo? O que foi que os discípulos responderam? Então, os discípulos responderam o quê? Então, isso significa que ficaram calados, não sabiam o que responder. Porque eles eram judeus, os discípulos, os apóstolos eram judeus. E todo judeu tinha muito disso, né? Esse povo imundo e tal. Foi constrangedor para os discípulos, como Pedro, Tiago, João, os pescadores ali que levavam uma vida sofrida, receber Mateus no meio deles. Ou não foi? Ou os irmãos acham que foi tranquilo para eles? O único que não tinha rejeição a eles era Cristo, meus irmãos. O único era Jesus Cristo. Os demais odiavam Mateus. E Cristo teve que ir corrigindo isso. E uma das horas de corrigir foi essa aqui. Porque à medida que você vê que eles calam e que Jesus Cristo precisa tomar a frente, de repente Jesus nem... o que eles falaram nem chegou aos ouvidos humanos, não é? Mas chegou aos ouvidos divinos de Cristo. Jesus Cristo ouviu o que eles estavam confrontando os discípulos. De repente os discípulos, antes de perguntarem, estavam com a mesma dúvida, ou não era possível? O que é que o senhor acha? Não era possível? Dos discípulos de Jesus estarem com essa mesma dúvida dos publicanos aqui, dos fariseus, quer dizer? Sim. Como é que o mestre está comendo com publicanos e pecadores? Eles tinham, porque ele não tinha o conhecimento como Cristo explicou para ele, que a pessoa estando em saúde não precisa de médicos, sim os doentes.
Aqueles pecadores eram que precisavam estar ali para que Cristo levasse a mensagem a ele e ele se arrependesse dos seus pecados e seguisse a Jesus. Isso mesmo, muito bem. Então, veja, meus irmãos, quem responde é Jesus Cristo. Ela vai falar, Quem é que vai falar? Tu, Carlão? Então, isso aí leva de volta para o exemplo que o irmão citou, né? Que a pessoa que estava conversando não estava dando pé para falar, porque a palavra, segundo ele, foi feita com mão de homens, então não tem valor nenhum. Então, ele, através das obras, ele estava querendo se justificar sozinho. Então, o exemplo de Cristo, né? Olha, eu vim para que as pessoas, né, não vim para quem é justo. Então, ele está querendo dizer o seguinte: se você se acha justo, se você diz que é justo, ele estava sozinho. Né? Eu me salvava por isso. O que precisa de salvação? Porque se o cara está sendo soberbo, né, orgulhoso, incrédulo, então ele estava sozinho. Não está dando pé da palavra? Isso daí é grave, não é? Isso daí é um problema seríssimo. Quando a gente se acha superior, quando a gente se acha mais santo que o outro irmão, a gente está correndo um terrível risco. É como se a gente dissesse: eu não preciso mais de nada, eu já cheguei aonde eu precisava. E aí é como se fosse uma forma de rejeição a Cristo. A dependência de Cristo, ela sempre vai mostrar para você o quanto você está diante do Senhor. Passa ali. Estava me lembrando do fato do Salmo que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos pensadores. Isso é justo. E Jesus fez isso. Ele sentou com a porta dos ímpios e ficou com a roda dos escarnecedores. Eu acho que, na minha opinião, o que chocou os fariseus e saduceus foi isso. E o que chocou também os discípulos foi isso. É verdade, ele está violando o salmo. Mas também disse: agora, o que dizer? Mas ele disse: olha, é justo? Mas eu vou exercer a misericórdia. E a misericórdia ela traz resultado, porque Mateus 5:13, Mateus 5:12. Então a diferença muitas vezes nós temos dificuldade é caminhar para a justiça, praticar a justiça, porque ele não está solto, né? Como o João está dizendo, falando sobre a justiça e agora estamos falando sobre o ato de misericórdia. Não está separado, é uma continuação. Então você tem que olhar para a justiça, ver o que é justo e vai ver se a outra pessoa tem condições de ser cobrada pela justiça. Se ela não tem, você pode exercer misericórdia. Pode. Agora, se você exercer misericórdia, eu acho que a parte mais importante é que a outra pessoa perceba que existe um ato de misericórdia. Porque hoje o que temos vivido é o seguinte: as pessoas vivem com suas negligências e seus pecados e acham que está normal. Você exerce a misericórdia, as pessoas que estão cometendo erro não associam isso. Aí começam a viver desordenadamente, praticam e não tem mudança. É como você estivesse enxugando gelo. Você deixa de praticar a justiça e vai praticar a misericórdia. Aí a misericórdia não se torna misericórdia, se torna bondade. Aí as pessoas abusam, percebem. Ou então, por exemplo, para seguir a Cristo, tem que estar no meio aqui dos escarnecedores, para se fazer de novo para conquistar o jogo. Daqui a pouco você está sendo tão louco quanto o Cristo, participando das piadas, das coisas convenientes, e disse: irmão, você está perdendo o foco. Esse não é o foco. E a gente está assim, analisando isso. Eu acho que foi isso que chocou eles. Porque disse: agora, aí foi como Jesus disse: olha, a misericórdia, se eu citar alguma coisa, mostrando para eles quem precisa de mim. Quem vai sujar as mãos? É justo que quem está doente caiu. Ele é bêbado, caiu, bateu com a cabeça e se sangrou. É consequência do pecado dele. Agora, eu posso ir lá sujar minha mão e limpar ele do seu vômito, do seu sangue, botar uma atadura. E se eu fizer isso, eu exercer misericórdia. E alguém vai dizer: alguém fez isso. Aquela pessoa tem que compreender que eu amo. Muito bem, irmão, muito bem explicado. A misericórdia junto com a ação. Que é a misericórdia.
As duas vieram tão parecidas. A misericórdia junto com a ação. Porque a misericórdia pura, ela não é nada. A ação pura não é nada. Então tem que ter misericórdia junto com a ação. É verdade, é verdade. Precisamos estar atentos a esses detalhes. Veja, então, o irmão, a irmã Betânia colocaram muito bem. Porque não é que, irmãos, que é uma coisa desconecta da outra, não. É uma coisa que está ligada à outra, sabe? É uma continuação da verdade, daquilo que Deus requer de nós. Deus requer justiça, sim, mas uma justiça que não exima a misericórdia. Até porque, se você olhar aqui, dê uma pausa aí em Mateus capítulo 9 e vamos para Mateus capítulo 23, o versículo 23. Quais são os preceitos mais importantes da lei de Deus? São 3 os preceitos mais importantes da lei de Deus. Quando vocês souberem me dizer, peçam o microfone. Quais são os 3 preceitos mais importantes da lei de Deus? Eu já vi um cochicho aí. Passa para essa pessoa que cochichou o microfone, por favor. Passa, foi Pesta, né? Vai, Pesta, fala aí. Quais são os 3? É a justiça, a misericórdia e a fé. Observe, na lei de Deus, né, os preceitos mais importantes da lei de Deus é a justiça, mas não exime a misericórdia, e também não pode ficar de fora a fé, certo? Justiça, misericórdia e fé são os 3 preceitos mais importantes da lei de Deus. É isso que a lei de Deus pede de você. Por isso que para você exercer uma boa justiça, você precisa ter recebido de Deus a fé. E para você exercer uma boa misericórdia, também você precisa ter recebido a fé. Sem a fé em Cristo, você fará misericórdia por N motivos, menos para a glória de Deus. Não é? Fará para se gabar, fará para ser aplaudido, exercerá misericórdia, pensando que um dia essa pessoa pode trazer misericórdia para mim, ou o karma vai ser bom para mim, não é? Eu vou ser abençoado porque tu exercendo misericórdia. Mas somente aquele que recebeu a fé em Cristo, ele diz: eu vou ser misericordioso porque Deus é glorificado na misericórdia. Eu vou ser justo porque Deus é glorificado na justiça. Eu vou fazer tudo em nome da minha fé em Cristo, porque isso glorificará a Deus. Então nós precisamos exercer a misericórdia pensando nisto, tá, irmãos? Aí, e ainda vai dizer: eu só estou fazendo isso porque Deus está fazendo uma base, porque senão não faria, né? Justamente, e aí você está sendo justo quando age dessa forma, né? Quando você exerce sua misericórdia para glorificar a Deus, e depois você olha e diz: Deus, como tu é bondoso, tu fizeste isso na minha vida, me capacitasse, fizesse com que eu fosse misericordioso, como tu és bom. A gente está sendo justo, não é? Porque a gente não está tirando o que é de Deus, porque foi Deus, então tem que ser reverenciado, é o nosso Deus, tá? Aí vamos voltar para o texto de Mateus 9. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Os discípulos certamente já pensavam assim também, queriam perguntar, gostaram, né? Opa, veio essa pergunta, realmente, e agora? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então Jesus Cristo já desqualificou eles. Quem deve estar aqui são eles, e não vocês que se acham justos, que se acham sãos. Se alguém tem que sair de perto de mim, se alguém tem que sair de perto do médico para não atrapalhar,
é quem está saudável. Vão para lá, vai trazer problemas maiores aqui para os doentes. Agora quem está doente, por isso que ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Quem se acha o bambambam nunca vai querer, mas o que percebe o quão é frágil, aí esse vai. Aí, mas Jesus, ouvindo, disse isso: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aí é aquilo que o irmão Oswaldo disse, não, Jesus Cristo sentado na roda dos escarnecedores, dos pecadores, sim, mas quem era que estava dando as regras, quem é que estava comandando ali, não é? Quem estava se submetendo a quem? Aí corre o risco, eu vou me fazer de tolo para com os tolos, sim, mas espera aí, quem é que está indo na onda de quem? Quem é que está sendo a influência? É eles que estão te influenciando ou é você que está mudando a vida deles através de sua influência? Não, acho que não está mudando nada. Então saia dali, meu. Saia dali, vá para longe, porque você foi chamado para ser sal, para ser luz. Aquelas trevas que existem neles precisam ser dissipadas. Você tem a luz para dissipá-las. Só que se você não refletir essa luz, você estará tão apagado quanto eles. Jesus Cristo ali estava transformando, chamar sim pecadores ao arrependimento, a uma mudança de vida. Eles não vão continuar do jeito que estão. Se eles quiserem continuar do jeito que estão, então que vá para longe, realmente. Mas se Cristo está no meio deles, é para que eles sejam diferentes. Isso é ser misericordioso. Quando Jesus Cristo disse assim: saiam daqui e aprendam primeiro o que significa misericórdia quero e não holocausto. O que significa misericórdia? Passa ali para ele. Por que, Altamiro? Mas primeiro, espera aí. Não, porque ficou aprendendo, né? Ir e aprender o que significa misericórdia. Isso. Aprender, porque eles estavam sendo só justos. Realmente, esses pecadores não merecem estar aqui diante desse mestre, não é? Se ele é. Oi? Aí a gente tem que voltar e ver que misericórdia, a palavra misericórdia, o que significa? Miséria, alguém está na miséria e alguém de coração acudido. Então, nós pecadores somos acudidos por Cristo, por isso que João diz: ninguém tem tanto amor como esse que dá a vida pelo mundo, que é Cristo. É verdade. Aí João diz que nós tornamos o Espírito de Deus. Então alguém que estava na miséria, Cristo vai lá, adota, porque isso é misericórdia. Alguém estava na miséria e alguém foi lá e acolheu ele. Não deixa ele morrer mais. Isso. Muito bem. E é justamente isso que Jesus Cristo está fazendo. Jesus Cristo está ensinando a eles o que é ser misericordioso, não é? O que é ser compassivo, o que é se condoer da miséria do outro, a miséria espiritual. Aí eu pergunto: quem aqui está sendo misericordioso, se doendo da miséria, da cegueira das pessoas que vocês conhecem, dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus vizinhos, daqueles que vocês podem refletir luz e mostrar para eles que existe um caminho, que existe uma salvação, mas eles estão em trevas, perdidos, sendo enganados, seduzidos pelo diabo? Quem aqui está sendo misericordioso? Eu sei que todos nós somos devedores. Todo cristão que creu em Cristo tem o dever de dizer ao outro: olha, esse caminho que estás é de nós, mas eu te mostro uma luz que é Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a alegria das boas novas. É levar a ela e dizer a ele: olha, o pecado não está envolto. O caminho que tu vai não vai ter vida. Eu fico triste porque muitas pessoas não têm assim tanto interesse de dizer aos outros. Tem vizinho eu não tive coragem até hoje de dizer a ele, mas isso é dever meu e seu. Deus vai cobrar de mim, da igreja, a igreja de Deus é aqui na terra por conta disso.
Porque as pessoas não chegam lá e convencem que o seu caminho é de morte. Você está marchando para a morte. Não tem jeito para você. Agora tem uma coisa, tem uma misericórdia aqui, que é Cristo, o Evangelho. Você está jogado no lamaçal, na morte, mas Cristo vai te ressuscitar. E muitas pessoas ficam com raiva de você. É verdade. Se você segue. Sim, irmão Lorivaldo, comente para nós assim, a respeito dessa misericórdia espiritual, não é? Porque nós temos tido muitas vezes misericórdia das pessoas que padecem, né? A igreja ela tem esse compromisso, assim, fulano está passando uma necessidade ali, a igreja se comove e tal, pega do seu dízimo, pega de suas ofertas, faz um socorro, presta um serviço e tudo. Mas o senhor não acha que essa questão principal, que além de você levar a comida, mas também levar a mensagem da cruz, a mensagem da salvação para nossos amigos, para as pessoas do nosso convívio, o senhor acha que não está em falta hoje em dia, não é? Você se compadecer da pessoa naquela situação? Pense você regredindo e vivendo com a consciência hoje que você tem, servindo ao diabo, sem conhecimento da palavra de Deus, sem ter essa vivência que você tem hoje. Quão terrível seria a gente voltar para o nosso tempo de perdição? Quão terrível seria. Mas esse tempo que a gente até sente pavor só de pensar, esse tempo existe nessas pessoas. Não é o que o senhor diz a respeito do comportamento hoje da igreja em relação à misericórdia que deveria ter para com os perdidos? As igrejas, em geral, sem ser uma igreja verdadeira, a igreja verdadeira ela está preocupada sim, explicar para aquelas pessoas que a idolatria é abominável por Deus, Deus não se agrada daquilo, algo que se faz achando que aquilo ali é um mérito dele e não de Cristo, isso é ruim. Então eu acho que hoje está assim, as pessoas querendo ser justificadas pelos atos que praticam e não querem assim uma ajuda, que é a obrigação nossa a gente mostrar que às vezes está nas casas aquelas imagens que Deus não se agrada daquilo, coisas feitas por mão de homem, que pagam a salaria amorível para fazer um Deus, e aquele pessoal fica tão satisfeito, coloca em andores, conduzem pela rua, achando que aquilo ali estão buscando a sua própria salvação, e não entendendo que estão caminhando para a condenação. Então cabe a nós, que tem o conhecimento do verdadeiro Evangelho, dizer: olha, fulano, se tu continuar nessa condição que tu estás, cada vez tu estás mais se afastando de Deus, busca mais servir a Deus em entendimento da palavra verdadeira e deixa essa idolatria, que isso aí não edifica a nada, condena o homem. Por amor e misericórdia temos que ter esse compromisso com as pessoas. Agora vejam só, eu vou deixar de lição para vocês estudarem em casa, Mateus capítulo 5, versículo 3. Marquem, estudem e me digam o que é que esse texto tem a ver com misericórdia, porque nós vamos passar um tempinho nessa questão de misericórdia, porque ela está muito em falta hoje em dia, tá? Mateus capítulo 5, versículo 3. O que isso tem a ver com o nosso estudo de misericórdia? E peço aos irmãos compreensão, porque na próxima quinta-feira eu não estarei aqui. Deus, em sua misericórdia, resolveu me honrar em Agrestina, e acaba a igreja ficando conhecida, não é? O nome de Cristo ficando conhecido. Amém. Com esses méritos que recebemos, não é? Eu vou receber o título de cidadão agrestinense lá da prefeitura, da Câmara dos Vereadores, e aí os irmãos estão convidados, né? Todos aqueles que quiserem ir, fiquem à vontade. Mas isso é uma oportunidade que Deus nos dá, e é pela misericórdia dele, né, irmãos? Amém. Se a gente for olhar para o nosso merecimento, não temos nenhum, até porque tudo, até o abrir o olho que fazemos, é de Deus que vem, não é? É a graça.
Então, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus agradecendo por esse momento. Eu vou pedir a quem estiver com o microfone na mão, não sei nem quem é, que nos conduza em oração nesse momento. Deixa eu ver quem é. Meu amor. Vai, ora, meu amor. Pode orar, diga assim, olha, meu amor, diga assim, olha. Jesus abençoe a gente. Não? Tá bom. Então você passa para quem? Para? É emoção. Orar ao Senhor nos deixa emocionado. O tio não faz mais, por enquanto. Só quando você pedir agora. Passa para o irmão dela então. A tarefa passou agora para a família. Tem que ser a família. Pode orar. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, obrigado pela noite que o Senhor tem nos concedido, obrigado por ter sido conosco, com o pastor Júnior, com sua família, com o irmão Eduardo, com o Bernardo, com o Arnão, com sua esposa, com o irmão também, comigo, com minha família, com os representantes da tua igreja, e obrigado por ter sido conosco. Amém. Que nos dê a graça de funcionar mais ou menos com isso. Amém. 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 Muito obrigado, irmãos, por esse momento, compartilhar conosco.